Olá e bem-vindo a mais uma reunião semanal de Feira dos Três. Estamos em setembro, portanto pós-férias, e temos uma pessoa muito especial. Eu sei que o meu irmão está no lugar de convidado hoje. Mas eu também sou uma pessoa muito especial. Não? Também és uma pessoa muito especial. Mas hoje temos uma pessoa ainda mais especial. Uma pessoa que nos entra pelos ecrãs todas as semanas. E vocês, é o Pedro Teixeira, que eu tive essa merda quando andei a fazer o programa com ele. Qualquer coisa, para qualquer sítio, para onde eu levasse alguém, tipo, imagina, o Joca uma vez foi atuar comigo, pediu-me para ir comigo a um sítio onde eu ia atuar. Quando eu estava, no início do espetáculo, está uma senhora que diz: bom, hoje vamos ter aqui uma noite muito, muito bonita. Hoje o Joel veio e trouxe uma surpresa. E a malta toda, é o Pedro Teixeira. Portanto, não é o Pedro Teixeira. É que é mesmo muito longe do Pedro Teixeira, por cima, o Joca. O Joca, né? Por outro lado, o nosso convidado hoje, se calhar é mais próximo, porque o nome acaba da mesma maneira, né? Apresenta só. Está a se tornar constrangedora. Cláudio Pereira! Hoje temos um árbitro da Primeira Liga connosco, portanto, se nós fizermos merda, estás à vontade para mostrar cartões. E obrigado por teres aceitado estar cá hoje. Sei que não é muito comum os árbitros falarem, né, fora das quatro linhas, não é? Sim, boa tarde a todos. Esta é a minha primeira experiência num podcast. A sério? Sim. Quando me convidaste, até não nos conhecemos, mas vou seguindo o teu trabalho e senti-me confortável para te dizer que sim. E pronto, obrigado. Cá estou eu. Não trouxe os cartões, portanto esperemos que a conversa se mantenha boa, que é para... Já uma vez te aconteceu? Tu entras em campo e te teres esquecido do vermelho ou do amarelo ou de... Às vezes parece. Não, por acaso é daquelas coisas que nunca me aconteceu deixar nada essencial no balneário. Fazemos sempre aquela checklist das coisas que temos que levar, mas nunca já fiz brincadeiras de dizer ao quarto árbitro: esqueci-me do apito, e ver o rapaz todo atarantado a tentar ir ao balneário. Mas já acho isso incrível. E dizer: calma, eu tenho aqui o apito comigo. Lá está, já houve algum objeto que tu tenhas esquecido, ou tu levaste um objeto que não era suposto? Tipo, estás a meio da segunda parte e dizes: ui, tenho aqui o meu telemóvel no A bolso. fatura da Galp. Olha, por acaso aconteceu há pouco tempo, não foi a mim, mas foi a um assistente meu, entrarmos em campo para o aquecimento, e eu olho já no estádio de Primeira Liga, e vejo muito atrapalhado porque ele tinha o telemóvel no bolso, os calções, e teve que fazer o resto do aquecimento com o telemóvel no bolso. Aquilo a saltar. Sim. E a malta se calhar topou, não? Não, acho que ninguém reparou. Mas foi engraçado, até porque eu acho que ele depois o meteu na meia para aquilo não andar ali nos calções. Ainda é pior, parece uma pulseira. Ele se meter na frente é uma caneleira. Uma caneleira. Mas foi engraçado de ele trazer o telemóvel para o aquecimento. Já me aconteceu, foi durante o jogo, saltar-me um cartão e cair no relevado, não reparar, e vou para dar um cartão amarelo e ui, onde é que está o cartão? E ter que andar no campo à procura do cartão. Sim, o cartão onde é que está? Mas enquanto tu andaste à procura, o jogador ficou à espera. E ele: não, tu vais levar amarelo, espera só um bocado. É que toda a gente ficou a olhar. Eu vou ao bolso, não é? Iniciei o processo de mostrar um cartão amarelo e não há cartão. Entretanto, eu sei que eu tinha, começo a procurar e aparece um central. Olha, está aqui, pega lá. Depois é aquelas imagens que é o próprio central. Sim, mostra entregar o mas imagina, os teus auxiliares têm que ter cartões, caso. Sim. Mas eu, naquele caso, eu sabia que eu tinha. Eu sabia que eu tinha, provavelmente até já tinha mostrado um cartão antes, e então ele estava perdido no campo. Como alguns jogadores. Sim. Como alguns jogadores também parece. E alguns árbitros, de vez em quando. E alguns árbitros. Ora bem, a conversa vai ser do caraças. Tens alguma coisa para dizer pré-genérico? Não, hoje não tenho nada. Viste algum filme de merda? Sim, todos os dias. O meu irmão, pronto, o Cláudio não sabe, o meu irmão é o gajo que vê filmes de merda. Sempre. Ele, em vez de ver filmes novos, a malta já sabe, em vez de ele ver filmes novos, em vez de perder o seu tempo a ver um filme novo ou uma série nova, ele vê infinitamente filmes de merda que ele já viu. Imagina, ele lá vai para os canais Hollywood, para o AXN e não sei o quê, está a dar pela 17ª vez o Equalizer 2 e tu dizes: olha, esse é dos melhores, Mas eu por acaso estive a ver o Sniper americano outra vez. Claro. Mas olha que eu também sou um bocado assim. Pai, eu acho que é incrível. Mas porquê?
Porquê? Porquê? Tem de haver uma razão. Permite-te não Vamos dizer assim, vou estar estar... aqui 2 horas à espera. É o entretenimento perfeito. Porque permite-te não estar 100% focado no filme porque já o viste, e a história do enredo também não é incrível, ao mesmo tempo estás ali entretido a ver. E não te cansa, é tipo ver um reality show, é uma cena que não te cansa, eu acho, pelo menos. Podes ir ao telemóvel. É isso, estás ali, estás sim. chilado, estás na boa. E depois tu paras de mexer no telemóvel, porque olha, esta parte Esta parte é boa. Estás a ver? Olha, vê aqui esta cena. Esta cena é fixe. isso. E a Diana, não me chateias. Deixa-me estar aqui. Ora bem, vamos para o genérico. Ora bem, estamos de volta. Agora sim, eu estava a falar disto antes de começarmos o programa. O VAR é sem dúvida uma coisa maravilhosa que apareceu no futebol. Só que lá está, o VAR, os árbitros agora explicarem a regra que vão implementar, tendo em conta o que viram no VAR, é do caralho, porque tu consegues atribuir agora finalmente uma voz e um sotaque a árbitros que tu até agora só tinhas visto a cara. É que tu, pá, ainda por cima malta com o sotaque do Porto, que não estás à espera que eles tenham. Pá, o gajo vai ao vídeo árbitro, já deves ter visto, que de repente depois vai, liga o coisinho, a pá, revisão! Pá, isso é das merdas. Eu acho que são todos. Eu acho que mesmo os de Lisboa já estão a fazer esse sotaque. Já para gozar, Yeah, para gozar. Após infração, não há mão. É isso, não há mão. Epá, os jogadores... Epá, tu já fizeste isso várias vezes. Não te dá uma pica extra, porque tu vês árbitros demasiado entusiasmados quando vão marcar penalti, por exemplo. Sei que é decisão final, penalti, tu vês um... A correr, já vão a correr. Sabes, imagina, não dá uma pica do caralho. Opa, vou-te explicar. Nós quando vamos ao vídeo árbitro é porque erramos. Certo. Então nós não estamos contentes. Chegas ali à televisão, vês o erro que cometeste e depois ainda tens que comunicar Que erraste. e pensar no processo e olhar para a câmara. Eles agora querem que nós estejamos de frente para a câmara, parados, não pode estar a mexer aqui, lá. É sério? Há regras sim, até nisso? É, até nisso. Fazia ideia. Porque havia árbitros a comunicar a caminhar, outros de costas, e então para uniformizar querem toda a gente virado para a bancada central, para as câmaras e comunicar mas parados. enquanto se comunica. Enquanto se comunica, Ok, certo. ok. Sim. E depois é um bocadinho como cada um reage ao erro e à explicação que tem que dar, até porque há explicações fáceis e outras que não são nada fáceis, e tu estás num estádio com 30 mil pessoas a dizer que o jogador esteve fora de jogo, mas antes há penalti, isto não é fácil. Até porque eles reagem imediatamente quando tu dizes que é fora de jogo, a volta começa lá. Pois, isso é que deve ser incrível, por acaso, dizer. Eu lembro de uma vez na NBA, mas aí até dá a ideia que foi mesmo por gozo. Lá há o VAR, que é as reviews, e ele... há uma falta, pá, já não me lembro as equipas, há uma falta, e ele diz primeiro uma boa notícia para a equipa da casa e todo o estádio, e ele faz uma pausa, ele deixa as pessoas fazerem uma festa, acaba e depois, mas, antes disso, não sei o quê. E ele próprio, tipo, com um ar de gozo, estás a ver? Mas pronto, são desportos e ligas diferentes, aqui se fizesse Aliás, isso... tu tiveste o ano passado, já não me lembro que árbitro é que foi, que fez da posição da mão natural foi no... e apitou o penalti. Foi com o Feirense? Foi e a seguir teve de dizer, não natural. Foi o Feirense Certo, Tondela, acho sim, eu. já não Tondela Feirense, aliás. Tenho essa ideia. Mas, Sim, ele enganou-se. porque é muito possível. E toda a gente a festejar e ele, não natural. Pá, porque, imagina, o erro é, somos humanos e erramos. E estamos a falar de pessoas que não estão particularmente habituadas a falar, não é? Tipo, o teu trabalho é arbitrar, é conduzir um jogo e de repente estás a falar em direto na Sport TV. E depois estás a falar em direto e tu sabes que Há um pode, fator nervosismo. e pode ser uma cena que ninguém vai curtir ali. Porque uma coisa é tu apitares uma falta, outra coisa é tu dizeres. Sim, estás num estádio de 30 mil Eu acho. pessoas e vais ter uma decisão contra, não é? Sim, era muito mais fácil quando era só gestual, a comunicação era só gestual. E até porque isto foi introduzido a meio da época passada e disseram-nos assim, a partir de hoje ou a partir da próxima semana vocês vão ter que começar a comunicar. E então os nossos treinos baseavam-se por irmos ao ecrã, mesmo no campo, íamos onde treinámos, íamos ao ecrã, aparecia um lance qualquer e nós treinávamos a comunicação. Só que isto, uma coisa é em contexto de treino, outra coisa é
é num jogo. E depois ainda há problemas de tecnologia, nós trazemos um botão nas costas, temos que clicar no botão, tem que nos dar informação, agora podes comunicar, que já sabemos que está a ser transmitido e tudo mais. E não é fácil, E às vezes há não é sempre estádios com fácil de sistemas de gerir. som que não são grande merda, então faz muito eco, ou não se ouve bem. Ou quase sempre está demasiado alto. Assim mesmo, demasiado alto. Até assustar as pessoas. E, felizmente não temos nenhum árbitro gago. Felizmente ou infelizmente. Pois, isso é um fator, porque se calhar antigamente podias ter, não havia problema nenhum. Hoje, se calhar, há um determinado árbitro que é gago, que diz, pá, não vamos subir este, porque este aqui vai ter que começar a comunicar as decisões. Pode-se perder um talento, um novo Colina, só que é gago. Só que é gago, só porque ele agora tem de... Há a possibilidade de tu dizes, olha, eu sou o árbitro, mas eu não estou sem voz. Há uma alternativa caso tu não consigas? Vem o quarto árbitro dar informação, vem um dos teus auxiliares? Não, tens que ser tu, a não ser que faças aquela de que está a haver um problema qualquer com as colunas e mexes só a boca e não fazes barulho nenhum. E depois? Não está a funcionar. Mas imagina, Isso é fixe. mas tu achas mesmo que... Eu percebo a introdução da explicação e acho que é uma coisa que ainda tem que evoluir e vai evoluir certamente, porque eu acho que neste momento a informação não traz nada ainda. Porque é só a cena é falta, após revisão, que é o termo técnico é esse, é falta, portanto penalti. Ou seja, tu não explicas o lance, não dizes porquê, não é porque o jogador X fez uma rasteira ou tocou com a mão no movimento. A única cena até é o movimento não natural, mas mesmo assim. lá da rasteira de cabeça e merdas assim, ou seja, se tu também começas a explicar demasiado, Não, mas ou andas a explicas. semana toda a levar com isso, não é? Mas isso faz parte, porque as pessoas vão ver e vão tirar relações do lance. Sempre. E tu explicares, e tu dizeres no estádio que é penalti porque é falta, tipo, acho que toda a gente já sabe que é penalti porque é falta. Percebes o que eu estou a dizer? Não é assim tão redutor como estás a dizer. Mas eu concordo contigo, eu acho que aquilo não acrescenta nada. É isso. Nós temos um grupo de frases feitas, que a verdade é essa, para comunicar as decisões, consoante seja uma mão, seja uma rasteira, seja o que for. Mas isto foi uma tendência que o público os adeptos, muito influenciados pelo rugby e em que funciona muito bem no rugby, quiseram trazer para o futebol. Pensando bem, que tipo de explicação é que querem? Um resumo de 5 minutos? Pois é, isso é complexo. Não é? E muitas vezes explicar uma decisão porque houve um jogador que fez uma rasteira mas estava a tentar cortar a bola e o jogador já se estava a fazer à falta e não sei o quê, explicar isso tudo num estádio é complexo. O que é que tu gostavas de ter mais voz? Tipo, enquanto árbitro, tu gostavas de, por exemplo, no final de um jogo, também passar pela flash? Ou preferes só vir para casa? Eu acho que isso da flash era uma boa medida. Agora, as pessoas não podem ficar ofendidas da mesma maneira que nós não ficamos ofendidos com o que os treinadores ou presidentes ou os jogadores dizem de nós, se nós também falássemos da mesma maneira como eles falam muitas vezes da nossa atuação. Se eu chegasse, a equipa X não joga nada, é um desespero que eles perdem umas bolas todas na defesa e eu já estou no ataque e eles perdem a bola na defesa. É isso. A culpa é deles, não é? Fica difícil para mim estar a menos de 20 metros porque... O que eu acho que ia acabar por acontecer, infelizmente, imagina que para o ano, aliás, eu acho que este ano a Sport TV, eu pelo menos eu vi numa notícia qualquer que uma vez por mês os árbitros podem falar, ou há uma conferência de imprensa, uma coisa qualquer, não percebi bem o que era. Mas imagina que para o ano havia de facto flash para os árbitros. Pá, eu acho que ia ser uma merda porque no início, tipo, isto em termos é romântico. em termos de conceitos, tipo, é romântico, em termos conceptuais e romantismo é ótimo. Só que o que é que ia acontecer? Tu chegavas lá e abrias um bocado mais o coração, dizias mais qualquer coisa, eras massacrado durante a semana. É uma exposição. Um colega teu chegava lá, abria o coração, dizia mais uma merda qualquer, o que é que ia acontecer? Assim como um jogador quando perde o jogo vamos levantar a cabeça, vamos continuar a trabalhar, ia ser exatamente igual. Somos humanos, erramos, acontecem, toda a gente ia dizer a mesma merda, ou seja, ia perder-se esta magia do árbitro poder falar também. Sim, que é como já se perdeu com os treinadores e com os jogadores que dizem todos o mesmo, como
também já se caiu no ridículo de se fazer flash ao intervalo. Na Não é? segunda liga fazia-se flash. Na ao Liga intervalo. já se faz flash ao intervalo há muito tempo. Tu O apanhas ideal ali era- os jogadores cansados a acabar eu acho uma. que isso é premeditado. Pá, eu também acho que sim, eu acredito que sim. Apanhar os jogadores cansados, com pouco oxigênio na cabeça, A e meio de meter jogo. o microfone à frente, A meio de jogo, para lhe apanhares um... Mas é para apanhar um hot take qualquer ali, uma. Sabes, uma cena. há aqueles jogadores no Brasil que fazem muito isso, e apanham muitos, que é do... como é que é o... Estou cansado, bem. O do cartão, o gajo que... É o. O gajo, eu tomei o cartão, não sei o quê, o gajo está fora do próximo jogo. Estou? Eu só peguei o cartão lá no... Pegou não sei o quê, não sei o quê. Que merda, hein? Porque o gajo estava muito cansado. depois nem se lembra. Nem está a raciocinar. Claro. Eles querem é apanhar disso. Eles querem apanhar um jogador que esteja tão chateado naquele momento, antes de ir lá para dentro, antes de sentar um bocado, antes de pôr a cabeça em água fria. E não traz nada. Mesmo eu acho que não faz sentido teres uma flash para treinadores e uma conferência de imprensa logo a seguir. Pois não. Eu acho que é Para o perfeito. treinador dizer exatamente a mesma coisa. Diz exatamente a mesma coisa ou vai com mais calma, que é o que as pessoas, que as pessoas querem. O de certeza que tu já apitaste um jogo e depois chegas a casa, vês a flash e ele manda-te uma farpa qualquer e depois da conferência de imprensa já não tem nada a ver. Porque já acalmou as ideias, porque se calhar já viu os lances, porque Isso já acontece tem... a maior parte das vezes. já É tem. isso. Tipo, e eu acho que essas coisas são só feitas ou são mantidas agora, porque a flash já existe há muito tempo, para tentar apanhar uma cena qualquer. E de certeza que há treinadores que criticam a arbitragem, veem o lance e perceberam que estão errados, e depois para se protegerem, para não darem o braço a torcer, para não dizerem que... Não, eu não sei, não vi o lance, tenho que depois ver com calma, e já de certeza que já viram, sabes? É porque viram e não têm a razão, estás a ver? Isso agora, eles estão carregados de tablets e eles veem tudo na hora. Não vão dizer que não veem. Claro Já que uma vez veem, não é? apanhaste algum a jogar Candy Crush? Aquela merda. Um assistente. Passado assim ao pé do campo e vai-te, isto não é... Ou então tu, só um de pé e eles, mas saiu-lhe o bónus na suíte Bonanza. Estava toda a gente de volta do tal. Muito bom. Acontece coisas insólitas nos bancos, mas acho que nunca vi nenhum a jogar Candy Crush ou Tens ali um tablet. Battle Royale, como estava agora um jogador do Manchester United. Estava a jogar? Estava antes do jogo, eu estava a não jogar vi no Battle telemóvel. Royale. Sim, no telemóvel. Mas eu acho isso fixe, por acaso. Por exemplo, nós vimos a falar, o Cláudio Pereira muitas vezes vais fazer VAR à Turquia, né? Sim, o ano passado especialmente, este ano ainda não começou, mas o ano passado fomos 4 ou 5 vezes. Eu e mais alguns colegas. E não são só portugueses, não é? Há outros árbitros Certo. da Europa. Certo. Porquê? Em vários sítios. Pela pressão que existe no campeonato turco, é uma cultura muito especial, uns adeptos bastante fervorosos. É que é só por isso, não é? Por exemplo, tu vês árbitros portugueses a apitar no campeonato saudita, mas aí é para acrescentar qualidade aos árbitros. Neste caso não é para acrescentar qualidade, é só mesmo porque estes vêm de fora e a certeza que não é do Besiktas. É um bocado por aí. É mesmo para eles garantirem ou venderem ao público de que não está nada controlado. O que é certo é que aqui, mesmo não tendo o ambiente que se tem lá, pede-se constantemente árbitros internacionais aqui a apitar, inovar e tudo pelos mesmos motivos. E isso é um mito. Eu também acho que sim. Eu vejo jogos da Premier League, não dizendo aqui nomes de árbitros específicos, mas eu vejo jogos da Premier League e eu acho que a arbitragem na Premier League é um hot take, nós falamos de hot takes aqui há dias, está abaixo da arbitragem portuguesa, na minha opinião. Tipo, é uma cena surreal eu dizer isto, porque a Premier League é a melhor liga do mundo, pelo menos para 80 ou 90% das pessoas. Às vezes é relativo. Mas não é só deixar jogar, mesmo tecnicamente. análise de VAR, problemas de tecnologia que já tivemos num jogo do Liverpool, se não estou em erro, fora do jogo. Estamos a falar de liga com mais dinheiro do mundo, europeia pelo menos, tudo o que eles podem ter, todos os olhos estão ali, os melhores jogadores, os melhores árbitros na teoria. E, na minha opinião, a arbitragem inglesa deixa muito, mas muito a desejar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Por exemplo, tu quando tens um jogo da Liga dos Campeões, uma equipa portuguesa contra uma equipa espanhola, o pior que tu podes fazer é mandar um árbitro inglês ou sueco ou norueguês arbitrar um jogo desses. São culturas diferentes, não é? Totalmente. Um árbitro inglês, ele foi formatado para quê? Para o controle do jogo, a aceitação dos jogadores, não
como nós para se pisou na ponta do pé, se tocou com a mão no olho, nós temos um foco atencional muito mais apurado do que o deles. Não estou a dizer que somos melhores árbitros do que eles, porque eu também já me aconteceu de ir a arbitrar jogos ao norte da Europa e nos primeiros 5 minutos sinto dificuldades. Porquê? Porque eu marco uma faltinha que ninguém quer e eu aqui até já sou dos que deixa jogar mais e mesmo lá marco uma falta e os jogadores começam logo too soft, e eu percebo logo, não estou em Portugal, e ao fim destes 5 minutos já me adaptei e torna-se mais fácil para nós. Eles lá, como os jogadores são muito mais intensos, o futebol tem uma cultura totalmente diferente, para melhor. Mas em que sentido? Não há tanto antijogo, por exemplo? Mais tempo útil, é nesse sentido? Porquê é que as equipas portuguesas, quando jogam com as inglesas, sentem bastante dificuldades? Será pela falta de qualidade de jogadores? Por falta de andamento. Eu acho que foi mais pelo ritmo, não é? É o ritmo, não é? É o ritmo. Por acaso ainda vi... O facto de eles terem um tempo útil de jogo maior e nós, ou seja, nós jogamos menos tempo do que eles. Eu vi ontem... Com menos intensidade. Eu vi ontem ou hoje, acho que foi hoje de manhã, uma tabela do tempo útil do jogo desta jornada. E tínhamos o Nacional Gil Vicente, acho que foi o Nacional Gil Vicente com 40% de tempo útil. O Gil Vicente na época passada, ou há 2 épocas, foi à Conference League. Que ritmo é que eles têm? Eles jogaram contra o Brann, eu acho que eles foram eliminados contra o Brann na Noruega, ou foram eliminados a seguir com a AZ? Já não me lembro. Que tipo de ritmo é que estas equipas conseguem ter para jogar contra equipas que têm tempo de jogo em média de 65%, 70%? Na Noruega, eu não sei os dados oficiais, não estou ciente disso, mas tenho ideia que deve ser das ligas onde se tem mais tempo útil. É raro eu ver antijogo na Noruega, eu vejo muitos jogos do Bodø Glimt, do Molde e por aí fora, é raríssimo eu ver antijogo. Mesmo nos campeonatos holandeses há algum stress às vezes com as bancadas, há jogos suspensos e tudo isso, mas tirando às vezes algumas adversidades em jogos assim mais complexos, joga-se muito tempo. Que tipo de ritmo é que um Gil Vicente desta vida, que é o caso desta jornada que teve na Conference League há pouco tempo, vai para um jogo desses? Sabes que isso é totalmente verdade e é a principal razão, porque nós aqui em Portugal temos bastante qualidade no nosso futebol. Agora, falta-nos essa intensidade e esse ritmo. O tempo útil de jogo às vezes também não é um bom indicador, porque tu podes ter um jogo que não para, sim, é relativo, mas sempre ali a trocar a bola na defesa, o tempo útil está a contar. Agora não quer dizer que é relativo, que seja um bom ritmo. Um bom ritmo, exatamente. Mas o futebol do sul da Europa e o latino é um bocado isto. Para muito, tenta-se ganhar vantagem em tudo que é falta, em tudo que é lançamento. Dentro da ilegalidade. A Liga é uma zona, acaba por ser uma zona cinzenta da legalidade. Mesmo a Série A de Itália é igual. Sim, é um absurdo também. O sul da Europa, na Grécia, nem é não ser legal, porque se é falta, não é? Mas... como é que eu posso deixar marcar poucas faltas se eu vejo um jogador a ser pisado? Se ele cai, como é que eu vou dizer que não é falta? Pois. E depois não tens a cena do tu nunca sabes se lhe está a doer ou não. Não tens hipótese. Agora, se eles não caem, continuam, são puxados, continuam. Mas achas que é essa a diferença para esses campeonatos? Totalmente. Um jogador, e aqui passa-se muito na segunda liga, em que as bolas paradas são muito importantes. Um jogador é puxado, para. Eu tenho que marcar falta. E eu vi a camisola a ser puxada. Agora, ele é puxado, continua. Eu não estou a falar daqueles agarrões que manda o jogador ao chão. Sim, mas que dá para continuar. Se ele continua, eu não vou marcar essa falta. A decisão está do lado dele. Mas imagina, tu não achas que isto é uma luta que se vai tendo, que é da mentalidade do futebol aqui em Portugal e no sul da Europa, da Europa no geral? Se essas faltas deixarem de ser marcadas, tu não achas que os jogadores deixam de parar, por exemplo? Mas tens de marcar tipo no geral. Mas se o Mário não marca essa falta do puxão, o erro é chamado. Não, mas tem que ser uma cena delineada, não é pelo Cláudio, mas sim pelo Conselho de Arbitragem no geral. Tem que ser uma cena falada antes de começar uma temporada, por exemplo. Eu percebo. E há 2 tipos de faltas. Que é, se é uma carga, estamos a falar de intensidades, podes gerir entre falta, o que é falta para ti, o que não é falta, e ter um critério mais largo ou mais apertado. Mas, por exemplo,
puxar a camisola, calcar um jogador, isso é factual. Se ele para ou se cai, tu tens que marcar a falta, porque se não marcas, a seguir o vídeo árbitro chama-te e olha, tens aqui um puxão na camisola, tens aqui um pé a calcar outro pé, tens aqui uma mão na cara. E se o jogador quer essa falta, mesmo que às vezes seja pequena, tem que ter, estás agarrado. Se não fosses árbitro, só para não... Porque deve haver malta que não gosta assim tanto de futebol que nos está a ver, que vê o programa todas as semanas, só para mudarmos um bocado de assunto. E já voltamos ao futebol. Se não fosses árbitro, o que é que tu gostavas de ser? Olha, eu tirei o curso de desporto numa altura em que os professores de desporto iam todos para o desemprego. Isso não acontece ainda agora. Mas era uma coisa que eu gostava mesmo de ter sido professor na faculdade de desporto. Era uma coisa que eu via como um objetivo. Mas tornou-se praticamente impossível. E estás bem melhor agora ou não? Sim, estou melhor agora. É assim, podia acontecer a situação de tu estares super bem na arbitragem, árbitro profissional, e tu na tua cabeça estás, mas eu queria mesmo era ter sido professor de desporto na faculdade. Não, eu se queres te diga, estou na minha profissão de sonho, não é? É daquelas coisas que eu gosto mesmo de fazer. O que é estranho porque eu quando jogava futebol não me via mesmo a ser árbitro e agora é uma coisa que adoro e o ambiente, os meus melhores amigos são árbitros, até pelo nosso estilo de vida, que à semana temos tempo, ao fim de semana estamos sempre todos ocupados. Mas por acaso, isso é um grande problema por exemplo, eu essencialmente tenho espetáculos ao fim de semana, tu tens jogos ao fim de semana, como os jogadores de futebol, também ao fim de semana têm estágios e jogos. É um problema teres amigos normais, porque a malta marca merdas para o fim de semana. Claro. Olha, vamos todos para uma casa não sei para onde, tu não podes ir. Olha, domingo, mas está nada em casa não sei de quem, tu não podes ir. Há um jantar no sábado, tu não podes ir. Sim. Isso é uma cena. Depois tem outras coisas boas. À semana pode-se andar na OMA, por exemplo. Isso é um luxo que, atenção. E eles à segunda-feira estão todos chateados e nós fazer o treininho de manhã. Pois já está feitinho. Por acaso, as merdas mais fixes de se trabalhar essencialmente ao fim de semana é que a segunda e a terça, que são os piores dias da semana, para nós são incríveis. O nosso fim de semana. Sim. Mas imagina, isto é uma dúvida que eu tenho, que é... Eu tenho dúvidas em relação a isso, sim, com isso em relação a vários esportes, e neste caso em relação à arbitragem um bocadinho, que é, e não menosprezando, só mesmo pela curiosidade, que é como é que o sonho de alguém é ser árbitro. Tipo, como é que isso surge? Tu estás a ver uma arbitragem e dizes, foda-se, não, eu vou fazer melhor do que isto. Ou é tipo... Eu juro, é uma cena... Tipo, estás em casa, vês uma falta e dizes... É mesmo, eu quero mesmo mostrar vermelhos. Não, eu só conheço um rapaz que agora está a aparecer muito, que é o Gustavo, que é um rapaz de 12 anos que o sonho dele é ser árbitro. Sim, aquele que entrou com os árbitros uma vez. Sim, ele lembra disso. Presente. Ainda agora foi festejar o aniversário dele ao polo profissional da Maia. Tipo, isto parece gozo, mas parece a gozar, estás a ver? É verdade. Ele não tem o bolo com as balizas, ele tem com cartões. Sim, é isso mesmo. O bolo eram cartões. Era mesmo. Estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Era um cartão vermelho, um cartão amarelo. Era o bolo. E eu comi desse bolo. Comeste esse bolo. Sim, ele é o gajo que está cá fora à porta do estádio, os jogadores passam, ele não liga um caralho. Nada. Passa o árbitro. Não, e ele já é conhecido entre nós. Já uma vez visto o Cláudio Pereira dar-me a tua camisola na bancada. Ele já deve ter visto coisas muito piores vindas da bancada. Não, acho que nunca tive esse cartaz. Mas se tivesses, davas? Que assim depois eu consigo ver quem é que vê o nosso podcast e vê os jogos de futebol. Eu agora tu, no próximo jogo que tens para fazer vais ter um monte de cartazes a dizer Cláudio Vou mandar o quarto árbitro buscar a camisola. Nós estamos curtos de equipamentos este ano, estou a brincar. Não, isso é sempre bom ter este tipo de personagens, não é? Que gostam da arbitragem. Agora, no meu caso, não foi nada assim. Apesar de o meu pai foi árbitro eu jogava futebol, dizia que nunca queria ser árbitro, apesar de eu acompanhar nos jogos dele, mas quando experimentei,
E tenho uma história gira, mas vamos deixar para mais tarde. Vais guardar para os 5 situações. Ok. Quando experimentei, principalmente no árbitro principal, foi mesmo. Não, eu gosto disto. Eu gosto disto. Traz-me sensações que eu as tinha como jogador. E isso é bom. Mas que tipo de sensações? Ou seja, há competitividade também? Não há, pois não. Mas tu estás no meio de um jogo muito competitivo, ao mesmo tempo também estás a beber dessa competitividade sem seres tu... Tipo, a adrenalina do futebol acho que continua lá. Sim, sem dúvida. A adrenalina existe e a níveis altos, mas a tua competição é contigo mesmo de acertar, e com as decisões de acertar, saberes o que é que vais fazer, para onde é que te vais movimentar, prever o jogo. Esta equipa está a jogar assim, por exemplo, o jogador está a fazer um cruzamento, se não tem ninguém à beira dele, eu não estou a olhar para ele, não estou a olhar para a bola, estou a olhar para a área. Este tipo de processo mental, este jogo mental é interessante, mas depois também há as sensações que eu tinha como jogador. E eu agora, a acompanhar um contra-ataque num jogo com casa cheia, um contra-ataque da equipa da casa, tu sentes o estádio empolgar-se, e isto também, na direção e tu a correres com eles, a acompanhá-los, e depois queres correr mais que os jogadores. Mete aqui, caralho! Queres chegar lá rápido e apanhas, passas por jogadores. Isto é fixe. E marcar um penalti contra a equipa da casa, tu sabes que tens a certeza contra a equipa da casa e vem aquela assobiadela toda e tu estás ali. Isto é espetacular. É que tu ficas ali indemovível, não? Quando se marca um penalti e tu ficas... Pá, e tu sabes que tem 30 mil pessoas, mais meio milhão de pessoas em casa. Mas aí se o VAR é uma merda nesse aspecto. Depois o VAR chama e diz, olha, afinal não é. E tu, foda-se, estava aqui com esta cena toda. Há penaltis e penaltis. Que não é, sim. Há uns tu... Não há dúvida. E há aqueles, deve ser bué fixe, entre aspas, para ti marcar aqueles penaltis, tipo, contra a equipa da casa, com 30 mil pessoas no estádio, que é mesmo aquele que o ponta-lança chega primeiro e a defesa varre completamente e tu... Já estavas a ver. Está ali já. Sim, uns segundos antes já sabes sim, já sabes o que vai acontecer. Tu quantas vezes é que já foste a correr e viste um lance assim e tu... Sabes que um dos exercícios que nós fazemos, por exemplo, quando os jogadores vão isolados ou não, já vamos na nossa cabeça amarelo, ou vermelho, que é para o caso da falta acontecer, já tens a decisão disciplinar tomada. Já estás pré-programado. Sim, mas isto às vezes também pode ser mau, porque já me aconteceu de tu estás tão à espera que aconteça e não acontece, e tu depois ficas, não estás atento. Não, e tu marcaste, na cabeça, e tu marcaste e não aconteceu. Principalmente tecnicamente, disciplinar. Imagina, eu estou a ver que o guarda-redes vai derrubar o avançado e depois o guarda-redes encolhe-se e não o toca, mas passa perto. E eu já estou com aquela imagética toda na cabeça. Sim, na tua cabeça. E depois posso-me precipitar e marcar, já me aconteceu isto, de assinalar uma coisa que eu já estava a programá-la no meu processo mental, não é? Já estás a imaginar, porque já estiveste tantas vezes numa situação do género e 99% das aquilo vezes aquilo acontece. Mas tu também, tu depois de estar tantos anos na Primeira Liga e por aí fora, tu também deves conseguir essa análise acho que vai sendo aprimorada porque também vais conhecendo os jogadores. Eu tenho quase a certeza, isto pode ser só eu de ver os jogos, mas tenho quase a certeza que tu, se for vamos imaginar o Gyökeres que saiu este ano, era um jogador com umas características definidas que tu conhecendo, tu já sabias que ele ia ser mais difícil se calhar de derrubar, e se calhar há outros pontas de lança que tu já sabes que são mais fáceis de derrubar, e tu isso também deve ajudar, o conhecimento tens dos jogadores ou não? Sim, isso ajuda muito, isso é parte fundamental do nosso trabalho. E eu vou-te dizer uma coisa: pode estar a jogar um Manchester City, Manchester United, se vier a dar um jogo de segunda liga, eu estou a ver o jogo de segunda liga. Pois, ajuda. Que é para ver os teus que é aí que eu trabalho. Os são teus colegas. Como tudo, tenho malta porreira e outros nem tanto. Mas o que eu quero dizer é, tu consideras os jogadores teus colegas de profissão, apesar de serem de profissões diferentes? Tu olhas para os teus jogadores como? Para os teus jogadores não, para os jogadores
De que maneira? Nunca tinha pensado nessa questão de colegas de profissão. De certa forma, são. Só que ele é... Fazemos todos parte do... Só que ele é chefe. Do mesmo... Não sou chefe. Só que ele é chefe. Não me vejo nisso. Acho que uma das minhas principais boas características é este relacionamento, e eu tento ser um jogador para os jogadores, só que o meu jogo é diferente do deles. Yeah. Ter mais ou menos o mesmo palavreado, a mesma abordagem, para eles sentirem que não está aqui um juiz, está aqui um jogador diferente. É isso, um colega que tem mais responsabilidades. Sim, tem outras responsabilidades. Sim. Sim, tu não tens responsabilidade de marcar um penalti. Exatamente, não é? Nem De defendê-lo. concretizar o penalti, mas tens a responsabilidade de o marcar sobre si. Exatamente. E acho que isso me ajuda a ter uma boa relação com eles. É toda esta abordagem e acho que ganhei isso quando jogava futebol. Este tipo de relacionamento é... Tu eras bom com os árbitros? Eras de fácil trato com os árbitros ou eras terrível? Era horrível. Eras horrível? Era. Porquê? O meu pai na altura... pois ainda por cima, já te conhecia. E o meu pai chegou a ser árbitro de primeira divisão, ou seja, eu percebia muito leis de jogo, percebia muito da arbitragem, e depois tinha a cabeça quente. E então pegavam-me com outros jogadores, os árbitros muitas vezes distrital, a qualidade vai subindo, vai subindo. Se estás a jogar no distrital, não estejas à espera de ter ali os melhores árbitros do mundo a arbitrar. E então reclamava muito. Era estúpido. Como sabias, dava-te um amarelo, tu disse, porquê? Sim, tinha sempre este tipo. Essa merda está em que artigo? Diz-me lá. Então, olha, vamos calhar para aí. Nós temos, como sabem, temos sempre o top 5 parvo, que é um top 5 de diversas situações diversas. Depois temos aqui o Cláudio Pereira, e se calhar era giro lançar-lhe o desafio de o top 5 parvo ser teu. Parvo, não no sentido de o que tu vais dizer é parvo. É parvo no sentido que é um top 5 que a malta não está à espera. Tipo, não é o top 5 melhores jogos da tua carreira. Neste caso são, até já podes pôr, Fabi, o top 5 parvo é teu, dos teus top 5 momentos mais insólitos da tua carreira. Sem dizeres, obviamente, nomes e clubes. Certo. Não? Certo. Olha, o primeiro foi... eu tirei o curso com 15 anos de árbitro. Sim. Que nem o código dá para tirar com essa idade, acho. Sim. É incrível. Então, o meu pai pôs-me a fazer um jogo com um árbitro, eu já não me lembro o nome dele, só que o senhor usava óculos e ele, além das lentes, ainda tinha um reforço que era assim redondo, tipo, como se fosse uma lupa colada à lente principal. Ou seja, ele não via nada. Ou via demasiado, ele conseguia estar encostado à balada e marcar um penalti na luz. Ele farejava, que era uma cena absurda. Ele via frame a frame. Não, ele via muito mal. E eu fui para um jogo de futebol de 7, imagina, era um jogo de infantis, provavelmente, e ele arbitrava tão mal, porque ele não via nada, que eu tinha vergonha. Não é impossível nada. E é tão insólito que nós fomos tomar banho, ele tomou banho de óculos, porque senão não encontrava o shampoo e a toalha. Isso parece mesmo gozo. Pois parece. E sabes o que aconteceu? Cheguei a casa e disse ao meu pai, olha, eu não quero ser árbitro, eu vou continuar a jogar futebol. Ser árbitro faz mal à vista. Só voltei a ser árbitro aos 20. Mas imagina, qual é a ideia dele? Porque uma pessoa que vê assim, já vê assim há muito tempo, não vê nada e diz, olha, vou para árbitro. Ele é que é o típico árbitro, sabes aquele meme do árbitro Do caso. que tem o pau. Opa. E está para aí há 23 anos atrás, no Distrital, futebol de 7, o árbitro era quem estivesse disponível a Eram 2 árbitros só, não era no futebol de 7? Não, nessa altura ainda eram 3. Era? Ainda eram 3. Eu estava assistente, não é? A bandeirinha, naquela altura, mas era futebol de 7 com 3 árbitros e aquilo... um dos problemas é que há muito poucos árbitros e então tu, se quiseres ser árbitro e começas a arbitrar amanhã, tu podes ir a arbitrar amanhã, independentemente se tens algum jeito ou se consegues ver onde é que está o shampoo. Sim, neste caso. Mas isso é uma delas, não é? É, isso é uma delas. E eu acho que nenhuma... Podes ter várias, eu acho que nenhuma bate esta.
faz um árbitro sério. Há coisas incríveis. A única vez que fui agredido foi num jogo de feminino. Mas pelas jogadoras? Pelas jogadoras. Apesar que era tipo um diretor. E pelos pais das jogadoras. Durante o jogo ou foi de balneários? Não, foi no fim. Isto foi espetacular. Até agora. Elas perderam. Deram-te um beijo, não consegui. Perderam 5 ou 6-0. Estávamos a sair para tomar banho. Éramos só 2 árbitros. Eu e um amigo meu. Saímos para o balneário. E um senhor, provavelmente pai delas, começou a insultar-nos. E eu disse, espera lá fora. E fomos tomar banho. Quando saímos, ele esperou mesmo. E ele esperou mesmo e eu disse, amigo, calma, não sei o quê, já passou. Eles perderam 5 ou 6-0, assim, qualquer coisa. Metemos no carro. A culpa não foi tua terem levado tanto, não, de certeza. Por muito que tivesses num dia terrível. Entramos no carro um dia de calor, cometemos o erro de abrir as janelas do carro, íamos a atravessar e as jogadoras começam a sair. E uma senta-se em cima do carro. O quê? A sério. Uma senta-se em cima do carro. Se que idades é que eram já agora? Sei lá, pá, aí 16, 17 anos. Por aí. Senta-se em cima do carro. Elas sempre a sair e eu não conseguia passar. Comecei a pedir-lhes para elas se arrumarem. Elas começaram-se a arrumar e eu começo a arrancar devagar e elas começam a tirar as latas de sumo e os lanches para dentro do carro. Olha, eu travo, saio do carro, vem o pai dela, tenta-me dar um murro. Uma jogadora dá um murro ao meu colega que estava no lugar do passageiro. E mais não posso contar porque aquilo depois tornou-se feio. Eu preferi esta. Eu também preferi esta, até agora está a melhorar. É top 5, vai subindo. Mas podemos continuar a nossa conversa para eu depois... E vais-te lembrando. Sim, vou-me lembrando de mais situações. Como é que funciona? Eu sei que há delegados que vêm e depois avaliam e tal. Como é que funcionam as subidas e descidas de divisão dos árbitros? Nós todos... Legalmente. Nós todos os jogos temos... Eu não sei o que foi isso, mas pronto. Nós todos os jogos temos um avaliador. Consoante a nossa performance, dá-nos uma nota. E ao fim do ano, ao fim da época, essas notas são todas somadas, faz-se a média e quem tiver a pior média, os 2 últimos acabam por descer a divisão. É o mesmo tipo de clubes, não é? É igual. Isso já me aconteceu. Eu, quando subi a primeira vez à Primeira Liga, tive 2 anos. Na segunda época fiz uma época má e acabei por descer de divisão. E bem. Depois tu próprio olhas para trás e dizes... Mas imagina, qual é que pode ser por exemplo, uma equipa fazer uma época má, pode ser um plantel é pior, ou o treinador é pior, ou as coisas simplesmente não é, a bola não entrou. Para um árbitro ter uma época má, o que é que precisa de acontecer? Eu vou-te dizer o que há um fator azar e sorte, de certeza envolvido. Certo, mas não é... Sim, mas é isso, mas durante uma época, mas por isso é que eu fiz essa pergunta, que é durante um jogo eu percebo, ou 2 jogos, 3, 5 jogos numa tempo, uma época inteira correr mal, é o estado de espírito muitas vezes, é uma cena assim. Vou dizer o que é que se passou comigo. A minha primeira época correu muito bem, e eu na segunda época tentei dar um passo maior do que o que conseguia nas minhas características como árbitro. Comecei a tentar imitar pessoas, árbitros em que eu reconhecia a qualidade, tentei começar a imitá-los. Começou a correr mal, perdi confiança e depois cheguei a um ponto em que eu ia para o jogo e contava os minutos, 30 minutos ainda não fiz merda. Ainda não fiz merda. É mesmo isso? Isto acontece. E depois entras num buraco que não consegui sair de lá. Quando a época acabou, eu sabia que muito provavelmente ia descer e mesmo assim foi um alívio. Desci de divisão, a época limpou. No ano a seguir comecei na segunda liga com outra confiança, voltei a ser eu. Dá para tu pedires pausa? Tipo, olha, não quero apitar estas próximas 2 semanas? Dá. O problema é que também não há. Isso, mas o problema é que também não há muitos árbitros, não é? Não, é assim, na Primeira Liga tem gente sim. suficiente para
para te substituir. Mas e tu admites isto a ti próprio? Que é melhor parar. Isso é outra coisa, não é? Não é? Porque muitas vezes tu cometeste um erro e se calhar queres o próximo jogo para correr bem e limpar. Pois eu acho que o ideal aí é continuar a trabalhar, mas sem tanta pressão. Mas como é que faz isso? Isto é preciso um controle psicológico. É descer de visão, que foi o que aconteceu. Sim. Porque tu continuaste, tiveste um ano inteiro a trabalhar na mesma, só com uma pressão diferente, tiveste uma pausazinha de pré-época e por aí fora que não há jogos, e depois tiveste uma época completa muito mais tranquilo. Sim, e voltei a subir. É isso. A mim até foi... Quando a época acabou, desci e limpei este processo. Vou começar a próxima época limpo. Não tenho notas nenhumas, vai começar os jogos e as notas vão começar a aparecer, mas não começo com 5 negativas, não é? Sim. Com 6 negativas. Mas tu sabias, ou seja, era consciente, tu sabias onde é que estava o problema, porque muitas vezes a dificuldade é essa, isto está-me a correr mal porque eu estou a imitar árbitros que não sou eu, estou a ir para características que não são minhas. Hoje consegues olhar para isso, mas na altura, no meio do buraco, tu conseguias ver isso? Conseguias saber o motivo das coisas estarem a correr mal? Não. E eu comecei, este jogo vou deixar jogar, corria mal. O próximo jogo vou apertar, corria mal. O próximo jogo vou fazer não sei o quê, corria mal. Até corria sempre mal. Quando desci, a coisa que eu meti na cabeça foi: agora vou ser eu outra vez. Vou ser eu outra vez, vou estar na linha que me trouxe até aqui, seguir a linha que me trouxe até aqui. E a partir daí as coisas correram muito melhor e já voltei à Primeira Liga e depois já tive inícios da época outra vez maus, mas acontece. Claro. 2, 3 jogos que não correram bem no início, é manter a nossa linha que nos trouxe o sucesso e esta aprendizagem pelo que aconteceu quando desci divisão traz-me uma segurança de que agora eu sei que as coisas se vão encaminhar, sei qual é o processo e é só confiar nele. Já tens o teu, tu agora imitas-te a ti próprio, né? Em vez de imitar os outros. Sim, já sabes como é que faz isto. Conheço melhor. Tinha uma pergunta para fazer, mas já não me lembro. Mas já, tu és uma pessoa muito nova, ao pé de se calhar, pelo menos visualmente, tu és mais novo um ano do que eu, tens 37, mas parece muito mais novo do que tu. Isso é outro assunto. Mas apesar de seres relativamente novo, já fazes isto há imenso tempo. Antes de começarmos a gravar, tinhas-me dito que fazias há quantos anos? Esta é a minha 18ª época. És árbitro há quase 20 anos. Pois, sabes que... E acho que isso é um dos problemas, que os árbitros têm muito pouco tempo para jogarem futebol para se tornarem árbitros e chegarem ao topo. Ok. Porque se tu começas na arbitragem aos 25 anos, tu se calhar não chegas à Primeira Liga. Por muito bom que sejas. Quantas divisões é que são? São as divisões, porque é uma cena que eu não tenho mesmo conhecimento, que existe, vamos imaginar num distrito de Aveiro, segunda, primeira distrital e a outra nova, não é? Tens que as subir todas. Tens que as subir todas, uma a uma, não é? Tu não és do distrital? Não. Eu por acaso tinha a ideia também, e depois ainda tens os escalões de formação, não é? Não, aí tu... Nos escalões de formação arbitras como és árbitro de segunda distrital, arbitras dos escalões de formação, não tens que passar por essas etapas, porque fazes esses jogos todos e sénior, mas começas na segunda distrital, ou no meu tempo era assim, segunda, primeira, depois tinhas de estar 2 anos na primeira para poder subir ao nacional. Não podes subir seguido sequer. Na altura, agora não sei como é. Mas na minha altura não podias. Tinhas de estar 3 ou 4 anos no distrital para depois começares a subir ao nacional. Depois no nacional tens 2 categorias de campeonato de Portugal em que tinhas que passar. Depois é mesmo muito demorado, ou seja, não dá para tu em 7 anos subires de um lado ou de uma ponta à outra. Não consegues. Consegues em 9 anos se subires sempre, não é? Se subires sempre. E qual é, se tens uma carreira assim longa, tu já consegues responder, certamente, se puderes, que é qual é a verdadeira diferença dentro de campo, depois, da profissionalização da arbitragem? Tem quantos anos isso? É recente. Isso é relativamente recente. Menos até, acho eu, não? Isso começou em 2013. Tem 12 anos. 2013, 2012, 2013.
Qual é a diferença? A diferença eu nem falo no trabalho. Estou a dizer a diferença efetiva no campo. Tipo, onde é que se nota mais diferença? No ritmo, mesmo nas tomadas de decisões, na leitura do jogo, no conhecimento das equipas. Não tens a cabeça, eu posso estar errado, mas se calhar não tens a cabeça. Não é? Se tu tens um trabalho e ao mesmo tempo és árbitro, tu estás a arbitrar um Porto Sporting e na tua cabeça está tipo, pois o meu chefe na segunda-feira não poder. É um bocado por aí. O tempo que eu tenho para me dedicar à arbitragem é diferente. No tempo do meu pai não tinha nada a ver. O meu pai trabalhava e depois a arbitragem era um hobby. É um hobby, mas com tanta responsabilidade. Pois, porque é um hobby que traz muita pressão. É isso. E agora nós treinamos de manhã, estamos juntos. O nosso treino não é só físico, nós temos formações. Ainda hoje tivemos formação de vídeo-árbitro antes do treino e depois é que vamos fazer o treino físico. E agora à tarde estou aqui com vocês. Nós estamos 3 vezes juntos por semana na Maia, o pessoal aqui do Norte. E depois muitas vezes ainda nos juntamos todos, vamos a Lisboa, estão os árbitros todos juntos e isto permite o nosso grau de formação até a nível europeu é do maior, porque por exemplo os árbitros em Espanha treinam individualmente. Até porque o país é muito maior, é difícil juntar os árbitros todos. Em 2 grupos como fazemos cá. É mais difícil, mas poucos países trabalham tanto como nós. Sem dúvida. Todos juntos, formações igual para o norte, igual para o sul, explorar tudo, vídeo-árbitro técnico, trabalhamos muito bem. Mas isso eu acho que é um traço que nos é comum no futebol de uma ponta à outra. Houve um momento na vida desportiva recente que nós tínhamos. Somos um país minúsculo, ao pé de muitos países europeus até. Nós tínhamos isto é tudo subjetivo, mas tínhamos o melhor árbitro do mundo, tínhamos que era o Pedro Proença, tínhamos o melhor jogador do mundo, que era o Cristiano Ronaldo, tudo em simultâneo. Tínhamos o melhor treinador do mundo, que era o Mourinho. Ou seja, e o melhor jogador de futebol de praia do mundo. Melhor agente, o melhor jogador de futsal. O melhor dirigente, o melhor agente. Sim. Nós tínhamos tudo. Como é que tu explicas isto? É pela qualidade do trabalho que se produz aqui em Portugal. Mas o espírito português tem de entrar nisto, independentemente do trabalho. Tipo, há de haver algum traço de personalidade que o português tem. Pois é, e nós sempre fomos inovadores, não é? Em tudo. Com poucos recursos, andarmos sempre a tentar. Depois faltam-nos outras coisas. Falta-nos a organização e. Agora, nós sempre com pouco conseguimos ser competitivos em várias áreas. E nós, neste momento, temos um país com 10 milhões de habitantes e temos uma das melhores seleções do mundo. Sim. Tivemos agora a supertaça apitada por um português. Exatamente. Já começas a ter... É incrível como é que países... Há bocado falávamos da Turquia. A Turquia, não sei quantos milhões de habitantes tem, mas tem muita gente. Sim. E não sai de lá nada assim parecido ao que nós e o que sai não devia sair, que são as novelas turcas. Sim, é o melhor produto, é o Shani Aman. É o Shani Aman, exatamente. Mas é incrível, principalmente a nível do futebol, a qualidade que nós temos nas diversas áreas, até melhor a gente. Mas depois eu acho que isso é o grande problema do futebol português, é que o topo é o topo, mas depois já ninguém quer saber para baixo disso. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Nós continuamos a não ter os direitos televisivos centralizados, por exemplo, que para mim é uma cena que não me entra na cabeça. E falando da arbitragem em particular, podemos estar uma semana inteira a falar de um lance de um Sporting Arouca, porque houve um árbitro que cometeu um erro, ou que subjetivamente cometeu um erro. Muitas vezes fala-se uma semana de um lance que um diz que é, outro diz que não é. E depois há um Arouca Gil. Ali com frames para trás. Depois, se calhar, há um Arouca Gil que é um jogo do caralho, ninguém quer saber. Há um jogo da segunda liga que é para subida, ninguém quer saber. Há um jogo, um próprio Vitória, ou um Santa Clara vai jogar hoje contra hoje, em setembro. Contra. Já não lembro contra quem é que é. E ninguém quer saber. Aliás, na semana passada, no jogo da primeira mão, nem se sabia se ia passar na televisão até a hora do jogo, praticamente. Ou seja, nós temos tudo do melhor lá em cima,
mas se formos cá para baixo, os outros países são todos muito melhor do que nós. Sim. Tu vês a Bundesliga 2, os estádios estão Sim, à pinga, com 30 a mil Bundesliga pessoas. 2 é das minhas ligas favoritas e a arbitragem é boa no geral. Os jogadores são bons. O Tresoldi estava no Hamburgo, no Hannover, jogou agora na seleção na seleção não, onde é que eu vi o Tresoldi a jogar? Já não me lembro. Eu vejo muitos jogos de futebol, isso complica-me aqui um bocado a vida. Depois estamos a falar de estádios com 30 mil pessoas, estão todos cheios. O estádio do Schalke, o estádio do Hamburgo que subiu, do Hannover, do Magdeburg, do Preußen que subiu há pouquíssimo tempo, está sempre tudo cheio. Às vezes a relva até ninguém é muito boa, mas pá, joga-se, tenta-se jogar o melhor futebol possível. E depois eu ligo na Sport TV, é assim. vejo um Portimonense Penafiel da segunda liga e digo, isto é das piores merdas que eu estou a ver na minha vida. Isto é futebol profissional. É que poucas pessoas na bancada depois influenciam o jogo, porque o jogo é um sono. Aqueles jogos de sexta à noite. Ficam todos 0-0, a ideia que eu tenho. Parece que fica tudo 0-0, não se joga nada, tipo a bola anda para trás e para a frente, depois é faltinhas, depois é merda. Às vezes quando dás jogos em simultâneo, tu passas de uns campeonatos para os outros. Imagina, estás ali a fazer zapping nos canais e passas de Liga Inglesa para não sei o quê, de repente tens um Portimonense Chaves. Pá, os intervenientes não são piores? Porque é que o jogo é tão mau em relação aos outros? Porque é essa a minha dúvida, que é porque é que os bons são tão bons. Yeah. O Sporting, o Benfica e o Porto ombreiam com dificuldades, mas ombreiam com qualquer equipa do mundo. Orçamentos 10 vezes inferiores. Mas tu metes um Gil Vicente, como eu dei o exemplo há um bocado, contra um Bran, que ninguém aqui em Portugal conhece quem é que é o Bran e onde é que jogam, e o Gil tem muitas dificuldades em jogar contra uma equipa da primeira liga norueguesa. Isso é uma coisa que não devia de acontecer, porque um Fulham da vida, um Sunderland, um Southampton que no ano passado fez o recorde negativo de pontos, ia criar muitas dificuldades ao Braga, por exemplo, numa competição europeia. Isso é uma... Sim, a partida devia ser não é nivelado. Se por exemplo, vamos pegar numa liga norueguesa, se um Sporting Porto Benfica consegue ser superior, na grande maioria dos casos, aos 3, 4 melhores equipas da liga norueguesa... O Porto teve dificuldade, perdeu com o Bodo Glimt, por acaso. É verdade. Ou seja, a partida, por lógica, uma equipa de meio da tabela portuguesa devia ser superior à equipa de meio da tabela norueguesa e cá em baixo igual. Mas eu nem falo das norueguesas, eu acho que as equipas portuguesas deviam ser todas muito melhores que as equipas norueguesas, porque têm muito melhores condições em tudo, recebem mais dinheiro, fazem melhores vendas, têm scouting melhor, têm equipas de fisioterapia melhor, têm preparadores, têm treinadores, têm formação do melhor que há. E depois chegas, também temos um problema aqui que se calhar acontece em toda a parte do mundo, que é os jogadores, vou dar aqui o exemplo da zona, os melhores jogadores do Rifana vão para o Feirense, depois os melhores jogadores do Feirense vão para o Porto ou para o Braga, ou seja, o funil vai sempre para as mesmas equipas e tu chegas a sénior e tu ou és muito bom e já estás numa equipa grande, obviamente que nem todas as carreiras são iguais, mas os melhores jogadores acabam por ter uma carreira mais ou menos semelhante. E tu logo à partida, logo nos últimos anos de formação, já estás a meter um desnível muito grande. E a minha dúvida aí é, porque é que isso acontece? Se é das condições que as equipas têm, se é simplesmente pela mentalidade dos três grandes, não é? Epá, não consigo entender. O facto de nós termos um campeonato, um universo futebolístico demasiado centrado em 3 clubes apenas é um problema. O peso que eles têm na liga, o peso que eles têm em todo lado e o peso que eles têm, porque eles conseguem meter escolas de futebol espalhadas pelo país todo. Claro. Tu vais a Grijó e é uma escola do Porto, vais aqui a uma escola do Benfica, ali é uma escola do Sporting. Tu assim não consegues ter isso é fixe, mas acho que é prejudicial no longo prazo. Imagina um Lourosa, que até subiu divisão este ano, como é que ele consegue ombrear com tão perto, Feirense, Porto, agora já não tens o Boa Vista, mas tinhas ali... Principalmente o Porto. O Arouca, tens o Arouca também. Qualquer jogador que ele quiser dos juniores do Lourosa vai buscá-lo. Claro. É isso. Tu falaste há bocado na centralização dos direitos televisivos, eu acho que isso é fundamental. Também. Ainda há quem diga que não. São os que vão ficar sem É isso. Porque essa vantagem. Isto quer-se. Eu acho que nenhum clube deve ficar orgulhoso de ser 10 vezes campeão seguido. Yeah. Acho que isso não é bom para ninguém. Concordo. E quanto mais houver competitividade entre as equipas, melhor, mais atrativo é o campeonato, mais dinheiro traz para as equipas. E aqui há uma coisa que me chateia. Parece que uma equipa, há equipas que não têm direito de ganhar a outras. E nem tem um mérito. Nem mérito tem. Nunca. Equipa X perdeu 3 pontos.
Não é Y que ganhou, conquistou 3 pontos. Não, perdeu. E depois... E muitas vezes os árbitros são os culpados, muitas vezes essas derrotas. Há sempre algum culpado sem ser o mérito do adversário. Ou foi o árbitro, ou foi os jogadores, ou foi o treinador, ou foi porque estava a chover, ou foi porque a bola não estava bem redonda. Eu lembro muito do Bento. O Bento no Estoril. Sim, ou o Bento, ou qualquer coisa. Nunca foi aquela equipa que até teoricamente é mais fraca, mas teve melhor. Naquele dia teve melhor, jogou melhor. Jogaram mais. Eu acompanho muito a NBA e a MLS, mas mais a NBA, e isso lá não acontece. Lá uma equipa mais pequena ganhar, lá há muita rotação também de jogadores, é um bocadinho diferente. Não, mas eu nem vou para aí. Eu nem vou para aí do equilíbrio que eles tentam fazer todos os anos na liga. Eu vou mesmo para dar o mérito. Lá é perfeitamente normal uns Charlotte Hornets ganharem aos Denver Nuggets, por exemplo. E porque há um dia em que um jogador se lembra de fazer um jogaço da vida, faz 40 pontos, é o suficiente. O Jokic se calhar não está tão bem, não consegue insistir, não sei o quê, mas chega-se ao fim e não é os Nuggets perderam, é que surpresa os Hornets ganharam aos Nuggets. Aqui o Estoril ganhou o Sporting em Alvalade, é porque que o Sporting perdeu, o que é que aconteceu, porque o Luís Soares falhou um golo isolado, ou porque o árbitro marcou um penalti, ou porque a gestão foi horrível e o Yulman e o Mori já estavam com o amarelo aos 20 minutos. Nunca há caralho, o Estoril preparou aqui um jogaço do caraças, anulou a saída de bola do Sporting, conseguiu sair aqui em contra-ataque, aproveitou o Maxi estar lesionado para jogar o Mangas e a profundidade e não sei o que. Não há nada disso. E muitas vezes até o empate já não pode acontecer. Não se pode. Mas nem com o Braga. Tudo o que seja um universo onde os 3 grandes perdem pontos. Mas nem com o Braga sequer. É um problema no algoritmo. E então aí vai-se tentar buscar, lá está, os responsáveis. Porquê que isto aconteceu? Porque é que esta equipa que tem um orçamento de X, mas ainda bem. E a malta também. Se realmente o futebol, e está mais que provado, é das modalidades coletivas onde menos vezes o favorito ganha, não é? Por exemplo, no basquete é muito mais provável o favorito ganhar do que o futebol. Por acaso não estou. Eu tenho ideia que estatisticamente é 1 em 8 jogos da NBA têm surpresas. E acho que é uma cena assim. Pronto. 1 em 8 ou 1 em 7 jogos. Eu vi uma estatística de média que pode não estar correta, mas eu lembro de ter visto que o futebol se não é das modalidades onde o favorito ganha menos vezes. Apesar de ganhar mais. Mas eu percebo o porquê. Sim, porque há mais fatores. E basta haver uma expulsão, por exemplo. Isso é muito. Eu acho que não acontece em mais nenhuma modalidade, pelo menos assim à cabeça, que uma expulsão mata o jogo todo. Mas e também acho que tem a ver com. São 11 jogadores, ou seja, para uma equipa grande de facto ganhar mais e superiorizar o seu adversário, aqueles 11 têm de funcionar juntos, de modo a produzirem essa superioridade. Porque, por exemplo, numa equipa de futsal são apenas 5 jogadores, um jogador estar a jogar pior nota-se muito mais. Claro. E acho que o entrosamento funciona muito melhor porque são menos. Como são 11 jogadores, há muito mais variáveis. Acho que é mais por aí. Imagina um jogo de League of Legends com 11 jogadores. Meu Deus do céu. Então, se realmente é assim, porque é que ainda se questiona tanto quando um Benfica perde fora por Casa Pia, um Porto perde em casa ou um Sporting perde em casa? É perfeitamente possível. E depois tem que ser normal. E ainda tens aquele discurso que os campeonatos ganham-se contra as equipas pequenas. Há muito essa conversa, que é, se tu não ganhas as equipas pequenas, logo à partida, essas expressões já metem um bocado de confusão, de ganhar às equipas pequenas. O Manchester City, o ano passado, fez uma época miserável. Sim. A priori. E porquê? Porque estavam a jogar mal, aquilo estava a correr mal, e os outros em Inglaterra, como são bastante competitivos e têm possibilidades de ombrear, por isso é que se diz que lá o último ganha ao primeiro, não é? Aqui o último ganha ao primeiro. Por exemplo, eu não acho viável daqui nos próximos 20 anos, a não ser que algo mude muito, um Leicester City em Portugal ser campeão, por exemplo. Eu acho que isso é impossível neste momento. Sim, já nem vou para o Braga, que está a fazer um investimento. Sim, mas um Braga é um mas Tottenham. Tinha de ser um Moreirense. Tinha de ser uma equipa assim. Eu acho que isso é completamente impossível de acontecer. Também não consigo ver isso a acontecer. Nunca. Nós tivemos o Blackburn campeão da Premier League no início do século, se não estou em erro. Sim. Depois foi, obviamente, na Inglaterra, agora também não é o melhor exemplo, porque anda ali há muito à volta do City e do Liverpool. Mas de repente tivemos um Lille campeão
francês, um Mónaco campeão francês, numa altura em que o PSG estava completamente por cima de tudo. Tivemos um Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. tivemos um Leverkusen no ano passado, há 2 anos a ser campeão também. Sim, tiveste o Bayern Munique 8 anos seguidos. E tu aqui em Portugal, eu não vejo isso acontecer nem perto. Tiveste Boa Vista. Sim, mas logo a seguir mas até o Boa Vista foi questionado. foi questionado, o porque, campeonato. claro, o campeonato foi entregue, isto foi feito, ou seja, é impossível. Mas estamos a falar numa altura em que a disparidade de equipas grandes para as equipas pequenas era muito mais curto do que é agora. Certo. Agora está num nível, nós vemos, o que nos faltam são notícias, que o Sporting quer o IRMI, que espero que quando o episódio sair ele esteja no Sport, que se fala em 30 milhões. 30 milhões, sim. O Braga, o jogador mais caro foi agora não sei se foi o Paulo Vítor ou o Dorguelas, foi o Paulo Vítor o mais caro, custou 7 milhões, 8 milhões. Não, acho que foi mais. Foi? Eu tenho a ideia que é por aí, mas... O Dorguelas foi para aí 12, não é? Sim. Pronto, mas desses valores, estamos a falar de a quarta melhor equipa aqui em Portugal. Com intenções de ser campeão. O jogador mais caro é 1/3 do jogador mais caro das outras equipas. Os outros jogadores médios agora, quase, que se vão buscar. Imagina as que subiram agora. Imagina um orçamento de uma equipa da segunda liga são 5 milhões, uma coisa assim no género. Imagina uma equipa dessas subir e ganhar ao Sporting. Financeiramente é tão complicado que por isso é que o campeonato português está tão suscetíveis às compras de SADs e de partes do clube por grupos estrangeiros. Isso acontece em todo lado. Estás muito exposto a isso porque não tens dinheiro. E depois há tanta, apesar de serem 2 campeonatos sob o mesmo guarda-chuva da liga, da primeira para a segunda liga é uma diferença financeira gigante. Tu vês muitos clubes. Dou muito bem contigo, por exemplo, do Passos Ferreira. Ele dizia, tu não tens noção da dificuldade, porque tu montas um orçamento para a Primeira Liga, 10. Há jogadores que transitam os seus contratos do campeonato para o outro. Como é que tu fazes? Porque tu de repente, em vez de teres, sabes que tens 5 milhões no bolso para orçamentar a próxima época e de repente tu cais e passas, são valores estúpidos, eu estou a mandar valores ao alto, mas tipo, passas de 5 milhões para meio milhão. E como é que tu consegues, com $500 mil, dizes, pronto, só de ordenados tem aqui 3 milhões para meter. Como é que eu faço? Por isso é que os contratos dos jogadores são feitos tipo 2 anitos, mas anito, 2 anitos. Não só a Liga paga-te menos, como os patrocinadores vão embora. Tu tinhas o patrocínio de uma X empresa que diz, isto agora estás na segunda Liga, não quero. Agora vou tirar do Passos e vou meter no Gil Vicente, por exemplo. Que tem a visibilidade da Primeira Liga, que eu quero poder ir ver o Porto no camarote, por exemplo. É um exemplo. Mas por isso é que eu acho absurdo como é que os direitos não estão centralizados ainda. Como é que de repente, não é a Sport TV, mas a Liga não dá, em vez de dar números à balda, 50 milhões de euros ao Sporting, ao Benfica, ao Porto, 20 milhões ao Braga, 10 milhões ao Vitória e depois distribuir 1 milhão a cada um, por que não dão 10 milhões a todas as equipas, ou 15 ou 20? Eu sei que as equipas grandes não querem isso. Até porque mas os grandes mesmo assim vão ter mais. Sim, mas têm mais adeptos, vendem mais camisolas, têm mais. E acho que isso também tem. Aquilo depois os prémios são distribuídos consoante a posição que se fica no campeonato. Sim. O futebol está feito, o futebol europeu principalmente, está feito para o fosso ser cada vez maior, porque o último desce e o primeiro ganha mais dinheiro com o penúltimo e com o antepenúltimo. Isso não acontece, por exemplo, voltando a fazer o paralelismo à NBA e à MLS, que os últimos têm vantagens em relação aos primeiros. Isso traz alguns problemas também, eu acho, que é a competitividade logo à partida, o tanking, que isso é uma expressão usada lá, que é perdes de propósito, que agora eles estão a fazer algumas alterações para evitar isso, mas ao mesmo tempo tu sabes que és adepto dos Milwaukee Bucks como eu sei que tive seco muitos anos, mas agora nós temos uma equipa e uma possibilidade de sonhar. E eu acho que isso, enquanto isso não acontecer aqui, mas irreal. Há uma coisa que essas ligas são fechadas. É isso. Essas equipas não tinha que ser uma cena sobem, universal e não de país. E aqui há subidas e descidas. Há clubes que vêm dos distritais e sobem por aí acima, e outros que fazem projetos, sobem às ligas profissionais. Depois, quando não corre bem, deixa de ter esses tais investidores, o projeto vem todo por água abaixo, os clubes fecham, têm que começar de novo. Uma série de problemas tem que se resolver, mas acho que quanto mais for distribuído e melhor distribuído, todos têm a ganhar, porque torna a liga mais atrativa, traz mais receita para cá. Um dos problemas, nós temos muito bons jogadores, estamos a fazer contratações já com peso, mas depois não há retenção.
tu não consegues impedir que os jogadores queiram sair daqui. E eles querem ir para ligas melhores e tu não os consegues segurar porque mesmo a carga salarial, mais uma vez a Turquia. A Turquia não compra jogadores de 20 milhões ou de 25, mas como os ordenados, mas os ordenados são muito maiores. Eles pagam muito menos impostos. Muito menos impostos. E conseguem atrair os jogadores que nós não conseguimos porque os clubes não têm. Tu tiveste sempre na Turquia jogadores do caralho, jogadores de nome. Pois é isso. Tens um Schneider na Turquia, tiveste o Dzeko, vais tendo sempre jogadores. O Osimhen custou 75 milhões ao Galatasaray, é tipo uma cena absurda. Também que o Osimhen foi para lá porque teve o problema com o Nápoles e foi a solução, mas a verdade é que tu tens tu olhas para as equipas turcas e tens sempre nomes, tens sempre jogadores de nome. Porque imagina, o Benfica está num processo de vender o Aktürkoğlu para o Fenerbahçe e é não sei se já não vendeu, é um despachar do Benfica porque se calhar já não interessa tanto e ele vai receber muito mais lá do que recebe aqui, tipo, é absurdo, é absurdo. Uma coisa, ainda bem que temos aqui um árbitro, porque há uma pergunta que eu quero fazer a um árbitro há imenso tempo, que é como é que tu geres o guarda-redes perder tempo? Como é que isto se processa? Porque é aquela merda do perde tempo, leva amarelo. Só que o jogador, o guarda-redes sabe que não vai ser expulso por isso. Ontem... Agora há uma nova regra para esta época, que é a regra dos 8 segundos, em que nós levantamos a mão ao fim de 5 e quando a contagem chega a 0 é marcado um pontapé de canto a favor da equipa adversária. Mas na verdade nem é aí que os guarda-redes conseguem perder mais tempo, é mais nos pontapés de baliza. Ou então... Sim, mas eu estou a falar dos pontapés de baliza. Tipo... Sim. Ou então quando... o treinador lhes diz para eles se sentarem porque quer fazer um desconto de tempo e... Isso é a chamada filha da putice. Como é que se gera? Na verdade não se gera. É avisar, o amarelo pode sair, mas se nós expulsamos um guarda-redes com segundo amarelo por perda de tempo, vai-se virar contra nós. Vai-se virar contra nós porque... Mas não devia ser, pá. Não é? Mas, sabes, um bom árbitro não é o árbitro de polícia. Nós tínhamos um formador que dizia que há o árbitro de polícia e o árbitro maestro. E o melhor árbitro é o árbitro maestro. E tem que arranjar técnicas de... E eu muitas vezes chego lá e digo, estás aqui a perder 1 minuto e eu dou 2 de compensação. Não estás a ganhar nada. Tu só estás a acrescentar tempo. Depende de quem for o guarda-redes. Depois há aqueles... que já são mais experientes e fazem tudo num ritmo lento, mas que nunca é parado. E nunca dá nas vistas. Nunca dá nas vistas, sabem? Sim, arranjar as luzes. O Pickford na Premier League é uma cena. O Pickford no Everton é uma cena. Eu tenho um ódio de estimação ao Pickford por causa disso, mete muita confusão. Fazem tudo em... A bola sai, vai mandar vir com defesa, sai um bocado, bebe água, mete a bola do outro lado da linha do pontapé de baliza. E lá está, mas o árbitro devia ser protegido em relação a isso, porque isso é um enorme fator de perda de tempo. É verdade, mas há pouca coisa a fazer também. Mais uma vez, isto tem que se querer jogar. Quando se quer jogar é mais fácil para todos. Sim, só que estás a ganhar 1-0, não vais querer jogar. Não podes pensar assim. Os teus adeptos não te podem vangloriar por fazeres isso, o teu treinador não te pode pedir isso. É da mesma maneira que um árbitro não pode ir para um jogo para marcar 40 faltas porque não quer que a bola chegue à área. Não pode acontecer, isso não pode acontecer. Um árbitro tem que ter coragem, não pode marcar tudo no meio campo. No meio campo marco tudo e depois nas áreas, como não quero penaltis, não marco nada. O critério devia ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Não vamos não deixar as bolas chegarem à área para eu não ter problemas, para eu não ter decisões difíceis. Isso é um fator? Isso é algo que passa na cabeça de alguns árbitros? Se houver menos jogo nas áreas, estou menos exposto a risco? Imagina, eu falho um penalti, tenho uma nota negativa. Se eu não deixar a bola chegar à área... Já não vai haver penalti sequer. Não, é isso. E o jogo parado, não há erros graves com o jogo parado, não é? Falta.
o jogador vai salvar, não, deixa de estar aqui. Tu não estás ali já. E entra a assistência. Para, não pode ser assim. Da mesma maneira que os jogadores têm que jogar, o árbitro também tem que deixar jogar. E tem que. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Eu tive a ver um árbitro estrangeiro a falar há pouco tempo. Eu não me lembro. No podcast, no Fair of the Three. Não, sabes que eu demorei a processar. Um árbitro que já não está no ativo. Eu não me lembro do nome dele. E ele estava a falar que não acha bem os amarelos por perda de tempo, porque isso ajuda à perda de tempo, que é, demoras muito, estás a ganhar um 0, 90 minutos, de repente um jogador vai fazer um lançamento, demora, mandas jogar, ele pergunta, até aqui, não, é mais à frente, ele vai mais à frente, para, demora, 20 minutos de compensação, é isso? O árbitro para o jogo, vai à beira dele, dá-lhe amarelo, e ele próprio dizer, saca daquele cartão cheio de coisas, chega da caneta, tal, aponta, mais tempo perdido, manda jogar, o jogador pergunta, mas é aqui, tal. Só aí estão perdidos 1 minuto de jogo com o lançamento. E ele defende a ideia que, a partir do momento em que ele demora muito tempo, o lançamento para a outra equipa, ou seja, a própria equipa é penalizada, porque o amarelo no fundo, obviamente que pode contar para a acumulação dos amarelos, dos 5, dos 9 e por aí fora, mas no fundo sim, não é nada de especial, a equipa vai ganhar o jogo. Canto contra, vai nesse mas tu não achas que devia de ir tudo um bocadinho nesse sentido? Demoras a bater uma baliza, canto, demoras a fazer um lançamento para a equipa adversária, demoras a bater uma falta para os outros. É igual. É complexo, mas eu se pudesse mudar uma regra no futebol, era a regra do tempo de jogo. Ia-te perguntar isso, é possível? É assim, tudo é possível. Por exemplo, 60 minutos cronometrados? Era o que eu acho que devia ser. Então, eu por acaso defendo pelo menos um teste. 30. Pelo menos eu defendo um teste nesse sentido. No futsal não há perdas de tempo. Não há simulação de lesões. Vai ser na mesma sempre situações para quebrar um bocadinho o ritmo, sim. Mas isso à beira do que se vê não funciona. Imagina-se, isto é uma opinião que está na cabeça de quase toda a gente que gosta de futebol. Porquê é que nunca se implementou? Sabes, o futebol é dos esportes mais antigos e tudo o que tem muita tradição tem algum custo. O saudosismo também, não é? Tem algum custo em mudar. E até porque o futebol dos anos 90, que se atrasava a bola para o guarda-redes e ele agarrava com as mãos. Tem medo de confusão ver aquilo, tem que dar um aperto. Sim, e de mais atrás não havia cartões, não havia amarelos nem vermelhos. Sim. Talvez nem me lembro de ver isso. Mas talvez vês aqueles jogos já a cor, já que tem uma qualidade de imagem considerável, que o jogador, não sei o quê, a equipa só para pressionar, toca a bola para o guarda-redes, bola com a mão. O quê, cara? E dava 3 ou 4 passos, só podia dar 3 ou 4 passos, assim qualquer coisa. Sim, havia uma limitação nesse aspecto, só que isso é... Mas diz lá, porque é que achas que não... acho que ainda não foram nesse sentido, até porque talvez isso não seja um problema em muitos lados, a não ser... Cá. Pois, se isso fosse um problema global... Pois, se calhar não é um problema global. O que é que tu achas do fora de jogo do Wenger? Em que... acho que não traz nada de novo. Porque... vais ter N lances que passam. Né? Passam. Para quem não sabe o que estamos a falar, o fora de jogo do Wenger é, tu na lei do jogo tradicional, se estiveres à frente do penúltimo defensor 1 centímetro, é fora de jogo. Neste caso, tu tens que estar com o corpo todo à frente. À frente, ou seja, se tiveres uma parte do teu corpo em jogo, está o lance válido. Tu podes estar todo fora de jogo e o teu pé em jogo. Eu gosto da ideia. 1 centímetro... Mas dá merda na mesma. Estás a perceber? É como as pessoas dizem, vou haver uma tolerância no fora de jogo 10 ou 15 centímetros. Sabes? E quando tivesse 16, depois 16, não é? Sim, ou seja, a minha opinião em relação a isso é a polémica vai haver sempre, não tens hipótese. Ainda bem que há, se calhar, sei lá. Mas eu acredito, à partida, quando o fora do jogo é alargado para isso, vão haver mais lances de golo, vão haver mais golos, e à partida isso é melhor. E como é que uma equipa treina a linha de fora de jogo? Pois é muito complicado. É terrível. Como é que um treinador consegue treinar a linha de fora de jogo se o jogador pode estar mais de meio metro? Mais de meio metro à frente, basta ter um pé para trás. E se ele pois é como os guarda-redes nas linhas de golo, eles deixam sempre um pé, ele nem precisa estar no chão, não é? Basta ele estar, eles já vão a saltar só com um pé e o outro vai todo, fica todo para trás. Por acaso acho que isso não traz... E para os árbitros ia ser horrível. Para os árbitros assistentes iam falhar muito. Mas vai ser sempre... Eu acho que está bem. Estás um bocadinho... As pessoas não queriam tanta... Não querem o verdadeiro rigor. Então se está meio centímetro fora de jogo, teve meio centímetro de vantagem. Tu temes... Se eu acho que isso é positivo, não.
foi o caminho que quiseram. Querem que o futebol se torne uma ciência. Se é uma ciência, se está meio centímetro à frente, é para marcar para Achas que é possível no futuro, e estamos a chegar ao fim da nossa conversa, acho que é possível no futuro a inteligência artificial ou a informatização ou a robotização matar o árbitro? Eu espero que não. E acho que para isso acontecer também matava os jogadores. Como assim? Porque Imagina, eu imagino ser possível haver câmaras de altíssima qualidade e de altíssima definição, filmarem o jogo, filmarem todos os movimentos, e haver um computador que diz se é falta, se não é, porque consegue avaliar onde é que está a perna, onde é que está o pé, onde é que está a bola. Isso é muito Fora de jogo Mas isso é complexo. Aliás, sim, já, no fora já de jogo há esse sistema. É o semi-automático da UEFA, Já não é? o semi-automático. Mas imagina, mesmo num jogo de computador, num FIFA, há é. uma falta que é marcada e tu olhas para a repetição e dizes ele nem sequer tocou no Por jogador. exemplo, o juiz auxiliar pode extinguir-se. isto é uma brincadeira que nós temos com eles, sempre a dizer que eles vão desaparecer. Vocês vão desaparecer. E se vocês fossem bons, não eram precisos dois, era só um. Essa eu gosto. Essa é fixe. O, Mas pode acontecer, não é? a nível dos assistentes, podemos chegar a esse ponto. Até porque nós já temos tecnologia em linha de golo. Se houver tecnologia em linha de fundo e de linha lateral, fora de jogo semi-automático, ele já não está lá, entre aspas, a fazer nada. Consegues também facilmente saber se é... Por exemplo, eles também colaboram muito no lançamento. Não, mas imagina, troca-se bandeirinhas por 2 árbitros, por exemplo. Pronto. E dois bandeirinhas por um árbitro e fica 2 árbitros de campo. Sim. Essa é uma das ideias. Apesar de que depois o jogo vai ser gerido por 2 pessoas diferentes, não é? Com características Com diferentes, características diferentes. Não dá para definir um líder. É assim. Vai ser complicado. Estás mais velho. Se um está numa metade de um campo É e isso. o outro está noutra, e eu é que mando neste aqui o critério, a abordagem de jogo deste pode ser um bocadinho diferente da minha. Já nos auxiliares, quando há um lançamento que tu tens uma visão e visto que tocou na coxa e é da equipa adversária, e ele diz que é da equipa da casa, e tu depois trocas a decisão, já é um burburinho no estádio, não é? Quando a bandeirinha dá para uma equipa e tu Sim, dás para outra. nós tentamos, e com o sistema de comunicação, tentamos. Sim, que agora é isso mais nunca fácil. aconteça. Agora é mais fácil. Não sair decisões de bandeira antes de falarmos, quando há dúvida. A maior parte das vezes não há. Mas eu gosto quando os bandeirinhos estão na dúvida, que estão com a bandeira bué da tempo para baixo, assim é passado de uma mão para a outra, e de vez em quando nota-se que às vezes é um pá que se foda. Mas muitas vezes, eu não sei se é por isso, mas eu reparo, muitas vezes a bola ainda está a sair e o árbitro já está a fazer assim. É dá auxílio ao bandeirinha ou é simplesmente uma... Isso pode ser podemos dar um sinal, mas geralmente temos que comunicação, Pois, é é mais fácil falar. E o trabalho deles não é só esse. Eles ajudam-nos em muita coisa no campo. Faltas naquela zona, que sim. propriamente o adepto não os vê de bandeira no ar, e é a opinião deles. Cartões amarelos, cartões vermelhos. Não é só quando a bola sai para lançamento ou para canto. Portanto, estarmos a dizer que eles vão ser substituídos, mas vão fazer falta noutras coisas. Mas são os que estão mais próximos, pelo menos, disso, não é? Sim, Pelo menos é a ideia que dá. Se temos... Na análise fora de jogo, acho que rapidamente isso pode sair da decisão exclusiva do assistente e passar a ser uma máquina que o faz. Vou-te dar o exemplo, outra vez, da Turquia, quando fazíamos VAR, eles têm o semi-automático. Nós a fazer VAR, às vezes durante a jogada, aquilo é tão rápido, já sabíamos, antes da jogada terminar, Certo. já sabíamos se era fora de jogo ou não. Aqui o nosso sistema demora muito mais. Também é muito mais barato. Aquilo é em tempo real. Sim, e eles só têm que marcar a saída da bola. É este o frame da saída da bola, Yeah. e depois a máquina faz tudo sozinho. A nossa é mais complicada. Tens que andar ali tu manualmente a pôr as Sim, linhas. a pôr os pontos, não é pôr as linhas, é marcar o ponto mais à frente, no outro jogador o ponto mais à frente, e depois tens que fazer isto em 2 câmaras, Para fazer e depois é que triangulação. dá, exatamente, e depois é que dá o resultado final. E no sistema deles é só marcar a saída da bola e aquilo faz tudo sozinho. Mas inteligência artificial a substituir um árbitro, e eu estou a imaginar, mas então não havia lá ninguém. Os jogadores a pegarem-se, tu estás a ver que o primeiro jogo ia acabar por falta de jogadores, que a inteligência artificial ia expulsá-los a todos, ia expulsar para aí 5 ou 6 de cada equipa. Pois. Pois porque não havia uma gestão emocional também do jogo, não é? E depois o que é o insulto, o que é a inteligência artificial Sim, vai saber ia o que é banir certas palavras, ia banir, era tipo a tweets. caralho.
E ele sabe que isto aqui é para a bola ou é para Pois também é isso. Não é? Sim. E ele vai saber distinguir isto? Ao fim de 5 minutos o jogo acabava. Que ele ia expulsar... mais valia acabar logo. Realmente. Isso é um ponto. Olha, que conversa do caraças. Sabe, pá, Eu tenho só mais uma pergunta depois de Podes. fazer. Em relação ao VAR, eu não sei se podes responder ou não. Às vezes o que me incomoda, e em Portugal eu vejo isso mais regularmente, que é há um lance de um penalti, por exemplo, de um suposto penalti, porque os fora de jogo, os árbitros estão sempre dependentes do tal sistema de fora de jogo que estavas a falar há um bocadinho. Mas às vezes há um penalti que não é marcado, a bola sai, pontapé baliza ou o que for, e está tanto tempo à espera da decisão do VAR chamar ou não o árbitro. Isso dá para encurtar, porque imagina, no regulamento do VAR, pelo menos eu penso que é assim, que é o VAR só intervém se for um erro claro e óbvio. Se for algo que é suscetível de dúvida, consegue, né? prevalece a decisão do árbitro. É assim, não é? Sempre foi assim. Começou assim, com um erro claro e óbvio. Agora quer-se a melhor decisão. Isto é penalti, não é penalti, não é penalti. Claro que há lances cinzentos. A decisão está aqui numa zona cinzenta. Aceita-se a decisão de campo. Deve ser assim. Mas as pessoas esquecem-se que, vamos imaginar um jogo que tem 20 câmaras, 18 câmaras. A transmissão que está a dar na Sport TV, estão lá para aí 5 ou 6 realizadores e depois ainda tem um master que está a olhar para aquilo e dá-me a tua câmara, fulano X, dá-me a tua câmara, passa na televisão, e eles escolhem as coisas muito mais rápido. Porque estão lá 6 ou 7 na produção do jogo. Nós, então, um operador só para o fora de jogo e o outro com as 18 câmaras. Pois. E o outro das 18 câmaras está ali à procura Do melhor ângulo. Enquanto... E a malta em casa já ouviu. Né? Enquanto numa transmissão de um jogo grande, por exemplo, e eles têm lá operadores que só estão com uma câmara, ele está sempre a ver aquela câmara. Ele não tem que escolher nada, ele tem aquela. E olha, esta apanha e passa. Olha, esta é boa, mas ele só está a olhar para uma e ele não tem lá 18. Pois. Porque punhas mais pessoas no VAR? Não é isso, não é de meter mais pessoas, é normal que às vezes a escolha em 18, imagina que o lance só se vê numa, é preciso encontrá-lo. Sim. E nós a comunicarmos para o operador, quer ver a rasteira do jogador X. Muitas vezes estão 2 jogadores no chão e ele tem que estar à procura de um ou não percebe o que é. Queres ver o que é? A comunicação é fácil. Sim, ou seja, demora mais quase o processo de seleção do que a própria revisão. Do que a própria decisão do VAR. Pois, porque isso em casa, e faz sentido, isso em casa engana um bocadinho, porque tu estás a ver o árbitro assim, a tentar comunicar se é ou se não é penalti, e ao mesmo tempo tu estás sempre a ver repetições, dizes, foda-se, então estes gajos não estão a ver isto. Vão demorar muito, e se calhar nem sequer estão a ver aquela, tipo, exatamente. Tu estás a ver a câmara 4, eles andam à procura dela. Ainda estamos à procura dela. Porque a única coisa que é espelho para a televisão é mesmo quando vocês vão ao monitor já. As imagens que passam no monitor já é o que passa para cá. A partir do momento que se inicia a revisão, aí já é tudo o que está a ser trabalhado na VOR, que é na sala do vídeo-árbitro, é transmitido cá para fora. Mas de resto os operadores da Sport TV que estão a transmitir o jogo individualmente fazem a sua gestão com muito mais gente. E isso acrescenta um bocado de tempo. E depois também a qualidade do vídeo-árbitro, a qualidade do operador, tudo tem influência. Não? Claro. Quanto melhor todos trabalharem, mais se reduz o tempo. E os jogos de segunda liga, é normal estarem 3, 4 minutos parados. Porque tens 5 câmaras. Tens 5 câmaras. É difícil. E muitas vezes a qualidade, até a qualidade que nós recebemos, e isto é muito importante, nós não recebemos, nós na sala de vídeo-árbitro não temos qualidade igual ao que as pessoas estão a ver em casa. É bastante pior. A sério? É bastante pior. No monitorzinho? A transmissão. O stream que faz desde do centro de vídeo-árbitro. Sim.
É bastante pior. Nós às vezes estamos a ver um lance e temos que fazer zoom e aquilo parece que vira um Minecraft. Sei. É isso Sei, mesmo. sei. Ou com um arrasto estúpido. E depois estamos a ver na transmissão televisiva. E tem Nítido. muito Tu mais chegas a qualidade. casa, vês os lances e tu, foda-se, está bem, se eu estivesse a ver assim. Sim, Não uma faria bola, sentido uma bola a pôs lá- tocar na mão, a raspar nos dedos. Pois. A ver na transmissão pode ser claro e lá tem Não percebes bem. muito difícil. Ok. Não faria sentido ter lá uma televisãozinha da Sport TV? Tipo, Nós temos um dos ecrãs está a dar o jogo. Sem comentários, sem nada, como é óbvio. Mas as imagens que nós temos que mostrar ao árbitro não são aquelas, não são a transmissão. E depois quando passamos para o monitor que ele está a ver no campo, também há esse problema de definição. E chegas lá, cansado, às vezes sol. ia bater no monitor. Ali no monitor, mostra-me lá isto. Então na segunda liga Uma dezena ou duas de adeptos aqui. mais em os cima jogadores de que ti. estão a foder a cabeça. Mais os não sei. jogadores, é isso. Ainda por cima na segunda liga dá a ideia que está sempre ou a chover muito ou muito sol. Sim. Não é? Tu ligas numa Sport TV às 11 da manhã, estão 40 graus em Belém e tu dizes, foda-se, Já incrível. vejo em novembro. Yeah, Parece que há sempre um sol do caralho. Ou muita chuva. Ou muita chuva. É. Olha, Cláudio, obrigado. Eu sei que eu tinha-te prometido uma conversa mais uma conversa entre amigos e menos uma entrevista. Acabou por ser mais uma entrevista do que outra coisa. Mas acho também é importante porque aí onde tu estás já estiveram sentados. Aí onde tu estás, como estar sentado é o Fakir, não é? Mas já tiveram aqui no estúdio várias pessoas ligadas ao futebol. Já tivemos também o Pedro Henriques. E eu acho que pelo facto de haver poucos árbitros a falarem no dia-a-dia, sempre que há um árbitro com voz, a gente se calhar até aproveita para fazer mais perguntas. Mas eu acho que este tipo de... Obviamente que o nosso podcast é incrível, mas... Isto é serviço público. Mas eu acho que isto é fixe porque não te mete em xeque em lado nenhum, porque lá está, não é uma pergunta direta sobre um lance X de um jogo X, porque é que tu fizeste isso e se fosse no outro site tu fazias igual. Acho que, por exemplo, esta última pergunta que eu fiz do tempo de espera, quando eu estiver a ver um jogo eu vou perceber. Claro. É isso. A cena da profissionalização é uma cena que se calhar não se dá tanto valor, mas vai-se perceber o Se porquê. falava das flash interviews, como se falou no início da conversa, É isso, é é isso. falar disto. É tipo, olha, o lance não sei o que, sabem que também os ecrãs que nós temos. Não. O problema é que tu dizes isso. E o jogo está bem, está bem. Sim, Não, claro. e eu não sei até que ponto é que também a própria federação ou a liga ou o conselho de arbitragem vão ficar, estes gajos estão-nos aqui a expor. Então nós... Não, isto não é expor, sabes que isto é tudo uma questão de dinheiro. Pois eu sei. O- Se tiveres uma tecnologia mais cara, vais ter melhor qualidade de imagem, Isso naturalmente. é mesmo assim. Os clubes no início da época visitam as nossas instalações do VAR e eles sabem o processo e nunca nos vêm dizer esta pergunta nunca é um problema para eles, porque eles sabem. Pois. Eles sabem como é que isto tudo se passa E a malta então lá em casa devia saber também. Para não estar a questionar-te durante o jogo. porque para nós é muito desconfortável tu estares 3 minutos parado, que sabes que a câmara está a olhar para ti, está a focar e tu estás ali, metes a mão na orelha, arranjas o cabelo. Árbitros gostam. Às vezes nota-se muito Deve quando... haver árbitros que gostam do... Agora estás a olhar para mim. Sim. Deve haver gajos que adoram isso. Mas é segundos, tipo 3 minutos já começa a ser esquisito, não é? Está ali parado. Sim, é como estás numa discoteca, tu gostavas que uma determinada gaja olhasse para ti, mas se ela estivesse sempre a olhar para ti... Sim, durante- colada, tu já não queres- o que é já que não está aqui a passar? É isso. Pá, mas obrigado, muito obrigado por teres vindo. Foi um Tens prazer. a porta aberta sempre que tu quiseres vir desabafar. Gostava que tu voltasses, porque isso lá está. Como a classe da arbitragem fala pouco, quando fala é fixe. Se calhar numa próxima já se fala mais um bocadinho da tua vida privada e de outras coisas, de tudo e nada, como é muito característica do nosso podcast. Há uma cena que eu sempre gostei dos árbitros quando vão ao vídeo-árbitro, desde que o vídeo-árbitro foi implementado. O gesto. Pá, desde que eu vi o primeiro árbitro a fazer isto, na minha cabeça está sempre, pá, a gaja tinha mais ou menos um cu assim. Pá,
O problema é que eu sempre que eu vejo isto, não consigo levar a sério. Sempre que o árbitro faz. Alguns fazem mesmo um quadrado muito bem Sim, feito. há malta que... Outros é meio à balda. E se é meio à balda. Eu acho que fazia à balda. Eu acho que fazia assim. É. Tu, como é que. Mas perdes nota se fizeres à balda. Não perdes nota. Um ecrã. Mas sabes que isso tem um bocado o teu estado de espírito influencia o quadrado que tu fazes. Estás cansado daquela merda. Olha, imagina que já é a terceira vez que lá vais. Tu já fazes um quadrado pequenino. Tipo, já tenho que ler outra vez, meu Deus, não acerto uma, já é a terceira vez que lá vou. Quando fazes aquele... quando achas que o vídeo-árbitro te chamou mal, tu tens quase a certeza que estás certo. Fazes aquele quadradão, tipo... Já confiançudo, estás a perceber? Nem numa merda deste tamanho vocês me apanham, cara. Estás a ver? Acho que tem um bocadinho de influência. E depois há aqueles assim a despachar, já o que o faz redondo, ou é um coração. Alguns, era o que eu ia dizer, alguns devem dizer para a mulher: olha, este fim de semana vai ser para ti. Ela ver o jogo e ele. Esta revisão é para ti. Esta revisão. Esta revisão. Bom, eu adorava podermos terminar o programa, mas temos um momento piadola. Já nem me lembrava disso. Pois, é porque eu tenho... Nós no fim terminamos sempre com... cada um faz uma piadola. Estás isento disso. O Fakir também faria. Se estivesse cá, não está infelizmente, mas eu estou triste porque a minha piada é uma merda. A minha também é. Calha bem. A ideia da piadola, Cláudio, era terminar o episódio bem disposto. Sabes, cada um diz uma piada e a malta ri-se. Nem sempre é, porque às vezes as piadas são uma merda. E então, acho que a tua é pior que a minha. Ah pá, é possível. Então, Deixa-me dizer. então diz a tua primeiro. Fábio disse que a minha é pior. Eu tinha aqui Não ouvindo a tua. E pensei, isto tem que ser temático. A minha é temática. Então escrevi uma de merda. Aqui é... um árbitro só vai estar minimamente seguro em campo quando se acrescentar uma nova posição ao futebol. O guarda-costas. Mas isso não é mau. Não? Mas Não, porque a minha é pior. Está o guarda-redes, não é? Pois, E o guarda-costas. Mas isto é meio... Ao contrário de quem acredita no destino, eu acredito num futebol sem árbitros. Acredito no livre-arbítrio. Olha, pumas. Ele da minha não se riu. Mas atenção, ele não se riu, mas ficou... Ele disse, não faz sentido. Ele ficou a pensar. Ele ficou pensando... Então, veio-me à cabeça o guarda-costas do Messi, se fazia sentido ter lá assim Não era um do gajo caralho. assim de género. Sim, só assim e de repente entrava em campo. Tu nunca foste alvo de uma invasão de campo? Não. Isso agora já. A cena para... Atenção que isto é estranho eu dizer isto, mas eu estive a ver o Real Madrid contra o Tirol ontem, Certo. um amigável, e houveram 4 invasões de campo. Mas por causa dos jogadores só, não é? Não, pensavas que era por causa... porque é para lhe bater, era isso que estás a dizer. Olha, eu já tive Aqueles apertos. eu já tive uma invasão de campo como jogador para me baterem. Espera aí, invadiram de campo para te bater e era jogador? Sim, era jogador. Eu jogava nos juvenis de Fiães e estávamos a jogar contra... Está explicado. Está explicado. Mas espera aí. Ai não, tu és muito mais velho do que eu. Ia dizer se já não tinhas jogado contra No ti. campo, no estádio do Bolhão, não é? Sim, mas o jogo foi aqui em São João de Ver e nós tínhamos melhor equipa e estávamos a perder o jogo e há ali 3 jogadores que me fazem tipo um meinho, trocam a bola e eu ao terceiro uma tesoura e eu nem senti que lhe toquei. Estavas tão cego. Sim, nem senti que lhe toquei. O rapaz caiu, ficou assim junto ao muro. Peladão. Sim, peladão. O árbitro logo cartão vermelho, imagina, e eu achava que nele tinha tocado. O árbitro expulsa-me e eu já estou a sair ali, junto à bandeirola de canto e vejo um senhor a saltar o muro, pai com 130 quilos, a correr na minha direção. Mas tu já estavas a ir para o balneário. E eu já estava aí A para o minha que me balneário, admira tinha sido mais é o expulso. senhor de 130 kg estar a correr. Sim. Aquela corrida cansada, pesada. Tu foda-se em câmara lenta, isto é mesmo grave. Olha, arranca um GNR atrás dele e pá, e assim... Também com 130 kg, suponho. Já não me lembro. Mas olha, o GNR atira-se, faz-lhe aquela placagem à Reiby que lhe agarra 2 pernas e cai assim um leão marinho. Mesmo aos meus pés. Pum! E ele matava-me. E eu já estava a olhar para ele, tipo, ele vai-me colar aqui ao muro.
E foi a única vez que invadiram o campo para me baterem, foi enquanto eu era jogador e não como árbitro, graças Dá-me a a tua Deus. camisola. E não tiveram Queres sucesso. a minha camisola, é isso? Não te serve? Ias embora. Olha, obrigado, Cláudio. Desejo-te uma ótima temporada. Lá está. O que é que ainda podes alcançar? Já és árbitro internacional, portanto... Mas mesmo internacional há patamares, não é? Sim, este é o meu segundo ano de internacional. Há 3 níveis: Grupo 2, Grupo 1 e Elite, onde está agora o João Pinheiro, que fez a Supertaça Europeia, e é o nível máximo que podes alcançar, é a Elite. E é para aí que vais. É sempre o objetivo, é fazer mais e melhor, patamar a patamar e jogo a jogo. É mesmo assim como dizem os jogadores. Pá, muito obrigado. Como sempre, sigam o Dylan era um Big Mac, tanto no YouTube como no Instagram. Todos os dias, ou quase todos os dias, há um videozinho no YouTube que é o Bom Dia Boas Apostas. Ia dizer para seguirem, mas pá, tu queres ter muitos seguidores ou isso influencia alguma coisa no teu trabalho, ou preferes que simplesmente a malta não te chateie nas redes sociais, por exemplo? Não. Tu disseste-me que há pouco tempo nem sequer podiam ter redes sociais. Não? Sim, há uns anos nós... Sério? Sim, não era uma proibição, era uma recomendação. Mas era daquelas recomendações tipo, não tens e pronto. Pois é isso. Se tinhas um Facebook falso, não é só para poder ir ao Facebook. Para ver notícias. Agora, tenho por exemplo, o Instagram é fechado, não é aberto. Para não ter 50 comentários negativos, ai 50. Pois, não é 50. Ai 50. A minha lista de bloqueados é enorme. Ah, é? A minha lista de bloqueados é... Pá, é que os árbitros deviam ter sossego. Pá. Deviam ter sossego. Deviam poder viver normalmente. E podemos. Não, tens de estar sempre a bloquear mal nas redes sociais. Sim, Sabes que qualquer é mais decisão por aí. É mais por aí. Na rua, felizmente, não é mau. Agora, nas redes sociais é horrível. Mas pronto, uma pessoa bloqueia, eu nem leio, nem me dou ao trabalho bloquear. Okay. Normalmente quando chegamos ao fim é sempre olha, sigam a mim no Instagram, sigam, não sei o quê, sigam o nosso convidado. Não precisam. Neste caso, não o sigam. Se o seguirem, não vão para lá foder a cabeça. O homem tem que estar concentrado nos próximos jogos e fazer bem o trabalho dele. Para depois voltar cá com mais histórias para contar. Pá, obrigado por teres vindo, tens a porta aberta. Foi uma conversa longa, eu sei, mas do caralho, na minha opinião, para quem gosta de futebol e acho que até para quem não gosta. Porque há sempre curiosidades à volta de como é que é dentro do campo, como é que as coisas funcionam dentro do campo. Foi uma conversa do caralho. Portanto, meus amigos, foi mais um episódio de Feiras 3, para a semana cá estamos novamente. E é isto.